Certinho? Então, eu vim aqui pelo seguinte, praticamente esse ano, né, foi um ano para eu gravar vários vídeos sobre o Superman, né, aniversário dele, 80 anos, ele fez em abril, se eu não me engano, foi o primeiro vídeo que eu gravei, exatamente comemorando os 80. Gravei o vídeo dos 40 anos do filme do Superman, participei de um podcast com a galera do 4Geeks no rádio, né, que está ainda disponível, se eu não me engano, no YouTube, tá? Você procura lá no 4Geeks que você vai encontrar o podcast. Também falando sobre os 80 anos do Superman, a gente até ia falar sobre os 40 anos do filme, só que é tanta história para contar desse personagem que é uma coisa assim, cara, é incrível poder falar sobre ele. Eu venho aqui falar exatamente sobre a morte do Superman. Eu consegui ela nos 2 volumes, né, da Panini. Corri atrás pra caramba desse encadernado, né? Aqui tem a história completa da morte do Superman, né? O que é então? É a morte do Superman, funeral para um amigo, de volta da morte, o reino do Superman, né? E o retorno do Superman. São várias histórias, né, em 2 encadernados. Lá nos Estados Unidos ela foi lançada em Omnibus, né, um Omnibus, que é um conjunto de histórias que eles fazem, um encadernado grande. Quem quiser pode encontrar na Amazon Internacional, tem várias vendendo, com certeza deve ter The Death and Return of Superman lá, para vocês comprarem. Por que eu vou falar sobre essa história? Na época, eu fiz a coleção, né? Eu comprei essa revista aqui. Essa revista não é a minha original, porque ela sumiu, tanto essa quanto essa. Eu emprestei para alguém e a pessoa simplesmente não me devolveu as revistas. Eu emprestei tudo. A Morte, Funeral para um Amigo, Retorno da Morte e o Retorno do Superman. Infelizmente a pessoa sumiu com minhas revistinhas, eu não tenho mais elas. É o seguinte, todo mundo geralmente fala que a revista foi uma jogada comercial. Lógico, é uma jogada comercial. Bom, mas velho, sério, você quer fazer uma história, você tem que pensar que ela vai vender. Você não tem que pensar, não, vou fazer uma história porque eu quero fazer essa história, porque essa história, né, eu não vou me importar com venda. Não, porra, fala sério. Você vai fazer uma história, você vai pensar como que ela vai vender, quanto que ela vai vender, né? Então, o pessoal fica falando assim, foi uma jogada de marketing somente e tal. Não. É assim, a história, ela é... Como é que eu vou dizer? Eles pegam um personagem totalmente inédito, né? O Apocalipse, o Doomsday, e jogam pra você. Esse personagem, ele vai destruindo praticamente tudo, ele surge do nada, né? Mais pra frente somente ia ser explicado a origem do Doomsday, do Apocalipse, né? Ele vai destruindo, então a Liga da Justiça se prontifica a enfrentá-lo, não consegue. Superman tá dando uma entrevista, aí ele sai da entrevista para enfrentar o Apocalipse, e daí culmina na grande batalha, onde ele chega a falecer em frente ao Planeta Diário, né, com uma foto batida de Lois Lane segurando ele. Assim, chegou a ser emblemática na época. Eu vou falar a verdade para você, na época eu cheguei a suar meus olhos de emoção com a história. Na época que foi lançada, por sinal, a internet não era aquilo que ela é hoje, onde você tem spoilers à torta e direito, você tem informações à torta e direito do que vai acontecer, do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, quando chegou aqui, foi de certa forma uma informação quase inédita, né, da morte dele. Tanto é que quando eu fiquei sabendo do retorno dele, foi uma revista importada que eu encontrei numa banca de jornal, que eu geralmente não comprava revistas importadas. Eu vi lá a foto de Clark Kent, né, já o Superman com óculos e tudo mais, lá retornando, já era o retorno dele. Então eu estava mais ansioso ainda, me criou mais ansiedade ainda para saber como as coisas aconteciam.
Como eu falei, Apocalipse, né, dá o golpe final, ele morre. Acontece o funeral, onde quase todos os super-heróis participam. O Batman não participa, porque na época ele estava participando da queda do morcego, então termina não participando. Ele estava enfrentando o Bane na época, ele fica de fora. Mas várias coisas vão acontecendo. E a história, ela é toda planejada, ela é toda pensada, não somente na venda. Lógico, como eu virei e falei já, a venda é importante, você tem que vender os quadrinhos. Mas também tem que ser uma coisa que tenha que satisfazer não somente a nós, né? Tem que satisfazer os editores, os redatores, os desenhistas. Eles têm que estarem felizes com aquilo, senão não vai sair um material legal. Eu já vi muita coisa péssima, horrível sendo lançada, né, que não vale a pena. Eu viro e falo, não vale a pena, mas sinceramente, esses dois encadernados aqui, tanto o volume 1 quanto o volume 2, entendeu? Eu recomendo que procurem, que colecionem, porque pra mim é uma história fantástica, uma história sensacional. Assim, fala sobre a morte, sobre o retorno, você vê todo o transcorrer da história. O que eu achei legal na edição, na última edição, por sinal, foi exatamente um editorial lançado na Omnibus de um dos roteiristas da história, né? Que ele vira e fala, ele até escreve o seguinte: quando a ideia de fazer a morte do Superman apareceu, discutimos o potencial da história, exploramos inúmeras opções de como contar a dramática narrativa da morte do Super. Queríamos incluir a reação mundial da história, que acabou sendo uma previsão acertada, pois adivinhamos bem com o que presenciamos no mundo real, como todos reagiram à morte do Superman nos quadrinhos. Passamos uma quantidade enorme de tempo discutindo como seria a reação daquelas mais próximos ao Superman, como Lois reagiria, e se Jimmy Olsen tirasse a última foto do herói. E quanto ao Sr. e Sra. Kent, que veriam seu filho morrer na televisão sem declarar publicamente sua perda. Não foi um golpe publicitário. Sim, sabíamos que as revistas venderiam mais, mas foi a possibilidade de contar uma história grandiosa que motivou a todos na sala. Uma sala de reunião que geralmente o editor-chefe, né, reunia todos os roteiristas, editores e desenhistas da série, né? Mesmo as edições em sacos pretos do número 75 de Superman, elas vieram com essa capa, por sinal, né? Todas as edições 75 vinham numa sacola preta com essa capa. Lógico, aqui veio a editora Abril, lançou um formatinho lá nos Estados Unidos, era um formato maior, né? Mais ou menos quase esse formato aqui. Ideia que apareceu mais tarde foi um reforço editorial da história em si. Todos na sala estavam focados em contar uma história que definiria o Superman. Conversamos sobre quem iria ao funeral, não vendas. Depois de todos esses anos, ainda carregamos com ressentimento por terem chamado todo o lance de golpe publicitário. Francamente, acho que a história, que começa com a morte e continua em Mundo Sem Superman e o Retorno do Superman, nunca recebeu os devidos créditos, como uma grandiosa e envolvente narrativa que contou em detalhes a importância do Superman ao mundo, tão real como fictício. Espero que essa edição faça você sentir o mesmo. Dan Jungers, junho de 2007. Então, assim, como eu falei, isso aí foi lançado numa Omnibus. A importância do Superman para os quadrinhos, para o mundo real, para o mundo fictício. O símbolo dele, por sinal, é um símbolo conhecido mundialmente. Quase todo mundo conhece, eu acho que de canto a canto do mundo conhece o símbolo do Superman. Então, a importância de uma história que conta a morte de um dos maiores personagens
de todos os tempos, que faz com que você se emocione com isso, né? Você se emocione com o falecimento de tal personagem. É algo marcante, é algo que define muito bem a importância dele, né? Na época, a morte dele foi que nem, né, outras mortes importantes, né? Foi noticiado em jornais e tudo mais, de tamanha a importância do Superman, né? Então, assim, gente, dá o devido crédito. A história é fantástica. Ela tem seus percalços, ela tem seus erros, sim. Ela não é perfeita, mas ela é fantástica, porque ela conta todo um transcorrer, ela cria toda uma atmosfera que você se sensibiliza, que você se emociona, que você se envolve de tal forma que se torna fantástica. A DC Animated, a Warner Animated, há um tempo atrás lançou, se eu não me engano foi 2005, eu não tenho certeza, A Morte do Superman. Eu não gostei daquela história, eu achei falsa porque não tinha todo o conteúdo da morte do Superman, né? Recentemente, esse ano, se eu não me engano, 2018, foi lançado a primeira parte de A Morte do Superman. Ano que vem eu acho que vai ser lançada a segunda parte, O Reino dos Superman, né? Com certeza vai ter o retorno também. Então, pensem o seguinte, é uma história de grande importância. Eu, sinceramente, para mim é uma das histórias mais importantes dos quadrinhos, A Morte do Superman e o Retorno do Superman. Teve grande significado para mim, até hoje tem um grande significado para mim, e eu sinceramente pediria que vocês colocassem a mão na consciência e pensassem exatamente isso. Não estou dizendo que eles não arrecadaram milhões, pelo contrário, porra, fala sério, tem arrecadado dinheiro a penca, venderam pra caralho, entendeu? Então, com certeza, todo mundo encheu os bolsos, Roger Stern encheu os bolsos, John Bogdanov, o Cal Kesel, entendeu? Dan Jurgens, todos eles encheram o bolso de dinheiro, com certeza. Mas, antes de qualquer coisa, um roteirista, um desenhista, um editor, ele tem que gostar do que ele está fazendo. Às vezes a gente não gosta, eu mesmo falo, eu sou totalmente contra o Superman do 952, não gosto daquilo. Eu acho que o Grant Morrison fez uma besteirada em cima da história do Superman, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que se liga àquele personagem. Eu não, eu sou mais ligado ao Superman da década de 70, mais década de 80 ainda, porque eu acompanhei praticamente toda a trajetória de John Byrne no Superman. Peguei todo esse período de John Byrne no Superman, peguei a morte dele, peguei o retorno dele, peguei ele extrapolando de poderes, né, que ele ficou sobrecarregado. Assim, eu tô falando essas coisas, se vocês não leram, tá, procurem, deve ter em sebos ainda. Depois disso, ele teve o Noite Final, ele perdeu todos os poderes de novo, né? Aí teve vários problemas que nem vale lembrar até, que é o Superman vermelho e azul, que eu não gosto de lembrar disso, mas teve, né? E é uma coisa que é legal de se lembrar, é uma coisa importante de se lembrar, a importância dessa história pro cânone do Superman, principalmente, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço quem tenha assistido meus vídeos, valeu mesmo, galera, vou nessa, fui, até!